deveríamos, né, para quem ainda não tem esse costume, nós deveríamos resgatar a santidade a Deus. Depois, só vê o som para não ficar tão alto. Deveríamos resgatar a santidade que muitos foram perdendo no meio do caminho. Você sabe que o culto, a Bíblia diz que ele tem que ser racional, ou seja, com inteligência. O culto, ele começa em casa. Quando você sai de casa, ele já começa. Você já vem se preparando para tal. Geralmente, os mais antigos ainda têm esse costume. Quando eles chegam na igreja, eles dobram os joelhos ali na cadeira, antes do culto começar, porque se o culto já começou, aí não tem como fazer isso. Mas você chegou na igreja, você dobra os joelhos, faz uma oração. Deus, fala comigo. Deus, opera maravilhas. Deus, abençoa o pregador. Quem vai pregar? Para mim não interessa quem vai pregar. Que seja a tua voz na boca do pregador. E que o Senhor possa me instruir, me orientar, me capacitar. Aí você senta, abre a sua Bíblia e fica em espírito de oração. Isso é buscar, voltar à santidade, à santificação. Às vezes, a pessoa chega na igreja, que não é o nosso caso, ela faz uma feira dentro da igreja, antes do culto começar. E fala com um, e fala com outro, e vai lá, e volta, e fica no celular, e vai responder o WhatsApp, não sei mais o quê. Aí o culto começou, ela nem está no culto ainda. Ela está na igreja, mas ela ainda não entrou no culto, espiritualmente falando. Mas quando você espiritualmente está preparado, preparada, é muito mais fácil de Deus falar contigo. É muito mais fácil de você ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, poderíamos começar a ter essa prática. O que você acha? Você acha uma boa? Então vamos fazer um treinamento? Fazer um treinamento? Nós vamos começar de novo o culto. Vamos começar de novo. Enquanto isso, o que você vai fazer? Você vai fazer de conta que você chegou agora? Você vai dobrar os joelhos, vai fazer uma oração de 10 segundos. Deus, fala comigo, me orienta, me capacita, me instrua. Deus opera maravilhas. Aí você senta, aí nós vamos começar. Já volto. Bom dia, gente. Vamos falar com Deus, né? Permitir que Ele fale conosco. E assim, maravilhas vão acontecer. Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aqui nós estamos rendidos a Ti, porque necessitamos da Tua instrução, da Tua orientação, dos Teus cuidados. Nós queremos, ó Deus, nos santificar em Ti. O Senhor mesmo disse, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar as nossas falhas, transgressões, venha revelar o Teu querer, a Tua vontade, meu Deus, para a nossa vida. Não estamos aqui para ouvir o que achamos, o que queremos, não. Nós estamos aqui para ouvir o que necessitamos. Então fale conosco. Se é preciso exortar, exorta. Se é preciso ensinar, ensina. Se é preciso bater, bata. Mas nós estamos aqui, meu Deus, porque queremos aprender mais do Senhor. Queremos nos aproximar mais de Ti. Queremos permanecer na santidade. Queremos permanecer exalando o Teu perfume, refletindo a Tua imagem. Então, ó Deus, que neste momento os céus abram e que a Tua presença, a Tua voz, o Teu poder seja então
derramado sobre todas estas pessoas. Se há alguém doente, que seja curado agora. Se há alguém com dor, que a dor desapareça. Se há alguém aflito, que a aflição vá embora. E que todos os males sejam banidos da vida dessas pessoas. E que hoje, meu Deus, seja um dia de novo nascimento, de batismo com o teu Espírito, de renovação para o teu povo. Que hoje seja um dia de transformação para essas pessoas. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, e desde já lhe agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Ainda em pé, nós vamos lhe convidar para fazer aquela oração pela família, uma vez que a palavra de Deus, ela diz, por esta causa, você que tem aí o seu cartão da família, quem tem a cartela da família? Lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, 15, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então nós vamos fazer uma oração de joelhos pelos nossos familiares, pela nossa casa, pelos nossos entes queridos, buscando em Deus a transformação. Quando você diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você está profetizando e dizendo que aqueles que não conhecem a Deus vão conhecer. Aqueles que não se converteram vão se converter. Aqueles que não nasceram de novo vão nascer. Mas também não adianta só a gente orar e quando a gente levantar dessa oração, a gente continuar com os mesmos pensamentos ou as mesmas atitudes. É aí que cada um precisa se autoavaliar e ver se está sendo cristão, crente, servo de Deus, dentro da sua casa. Porque o milagre começa em você, para que depois ele passe de você para os seus familiares. O sobrenatural começa em casa, começa por você, na sua família, você sendo um ser humano melhor. Primeiro você, sendo um ser humano melhor, depois um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma pessoa que você procura a cada dia servir o seu próximo começando na sua casa. Porque essa é a missão que Deus nos designou. O milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, ele nunca pode parar em mim, ele vai passar por mim. Deus vai fazer um milagre na sua vida para que através da sua vida outros também sejam beneficiados. Aí o cartão, se você não tem, quem não tem a cartela? Se você não tem, o obreiro vai levar, só você levantar a sua mão, o obreiro vai te dar. E quem está virtualmente, eu vou colocar aí na tela essa parte de trás, que fala da oração de joelhos, que é justamente o versículo 14 ao 21 do livro de Efésios. Eu quero ler com você. Diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Então, tudo começa no homem interior, tudo começa no coração, tudo começa dentro, para que possa chegar do lado de fora. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é o Deus que transforma mente
e coração. Aquilo que o seu familiar não dá ouvidos aos seus conselhos, o único que vai mudar a mente, o coração, as atitudes do seu familiar é Deus, se você buscar em Deus. Não é você que vai mudar o seu marido, sua esposa, seu filho, é Deus. Então eu tenho que estar aliado a Deus, eu tenho que estar bem com Deus, eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que servir a Deus, porque é Ele quem vai transformar mente e coração. Aquela pessoa que às vezes você acha que ela não presta, que ela não vale um tostão furado, foi por essa pessoa também que Jesus morreu. Porque essa pessoa que hoje não vale um tostão furado, se Jesus entrar na vida dela, ela será transformada. Um dia que eu digo foi há 29 anos, eu também não valia um tostão furado. Mas Jesus entrou na minha vida e me transformou, mudou mente e coração. Um dia, você que já tem uma caminhada com Deus, você de repente não tinha também nenhum valor, ninguém acreditava, mas Deus entrou e transformou. E por que Deus não pode entrar e transformar essa pessoa que hoje você acha que ela não tem mais solução, não tem mais jeito? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, a pergunta é, tem jeito para a sua casa? Para o seu familiar? Tem jeito, tem salvação para o seu ente querido? Por mais torto que ele seja, tem. Só não tem jeito, só não tem como salvar, não tem salvação, não tem mais solução para o diabo. O diabo não tem mais acesso ao céu, ele já está condenado. Julgado e condenado. Mas enquanto você respira, enquanto o seu familiar ou quem quer que seja respira, tem solução. Amém? Então, se puder, você vai dobrar os joelhos, mas não só fisicamente. Você vai se dobrar para Deus dizendo, Deus, eu mudo, eu faço a minha parte, eu luto pela minha casa, pelos meus familiares. E na oração você vai determinar que o poder de Deus chegue na sua família. Quem tiver virtualmente, você vai fazer o mesmo. Se você, por alguma falta de mobilidade, não conseguir dobrar os joelhos, já determina a sua cura agora, mas mesmo assim, se você não puder dobrar os joelhos, não dobra. Mas você vai espiritualmente clamar pela sua casa. Então, quem puder dobrar os joelhos, você vai dobrar. A Ana Cláudia está aí? Para já vir aqui, a gente já fazer a oração de joelhos, que eu vou também pedir para a Ana Cláudia orar também pela sua casa, pela sua família. Então, quem puder, dobre os joelhos. Enquanto isso, minha família eu entrego a Deus. Minha família eu entrego a Deus. Eu vim buscar tua luz para o meu lar. Eu vim buscar tua luz para o meu lar. E trago fotos e objetos para te apresentar. E peço pro Senhor abençoar, que o teu poder alcance os sofridos e cure os que estão nos hospitais. Envia um anjo forte em minha casa, meu Senhor. Jesus, desfaça o mal. Deus, salve a minha família. Deus, salve a minha família. Guarde a minha casa. Guarde a minha casa. Com tua forte mão. Com tua forte mão. Deus, eu te peço nessa hora. Deus, eu te peço nesta hora. E a tua proteção. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos de joelhos diante de Ti, a quem tomamos o nome, toda a família, e pedimos o Teu socorro, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua manifestação.
porque sabemos que o único que pode mudar mente e coração é o Senhor. Então, fala o que nós não conseguimos falar com os nossos familiares, mostra o que nós não conseguimos mostrar, muda o que nós não conseguimos mudar. Aqui nós estamos, meu Deus, avocando os nossos direitos, buscando a tua manifestação, porque não aceitamos crer na tua palavra, na tua promessa, e os nossos familiares ficarem perdidos. Não aceitamos entrar no teu reino e a nossa casa ficar do lado de fora. Ah, meu Deus, o Senhor ainda diz que se alguém não busca pelos seus, especialmente da sua própria casa, essa pessoa é pior do que o descrente. Mas aqui nós estamos, meu Deus, de joelhos, clamando, orando pelos nossos familiares, por toda a nossa casa, por toda a nossa família. Então, meu Deus, toca, cura, transforma, converta, salva a nossa casa. Meu Pai, nós não oramos apenas por aquele ente querido que está no vício, que está doente. Nós não pedimos apenas uma cura, não pedimos apenas uma bênção passageira, o abrir de uma porta financeira. Não, nós pedimos, salva a nossa casa, salva a nossa família, transforma esse marido, essa esposa, esse filho, transforma, meu Deus, mente e coração, que neste momento, meu Deus, essa casa, esses familiares sejam tocados pelo teu Espírito, sejam tocados pela tua presença, que possa brotar dentro deles o desejo de te buscar, de te servir, de orar, o desejo de andar contigo, meu Deus. Que neste momento aconteça uma metanoia, uma mudança de mentalidade, e que seja essa família, meu Deus, uma bênção, que seja essa casa, meu Pai, referência do Senhor, que esse casamento seja uma bênção, que esse filho seja uma bênção, que esse ente querido seja uma bênção. É o que nós determinamos, meu Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço, salva essa casa, salva essa mulher, meu Deus, essa esposa, essa mãe. Só o Senhor sabe das lutas, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor é com essa casa, o Senhor é com essa família. Então sustenta essa mulher, dê sabedoria a ela. Nós sabemos que a família te glorifica. Então, meu Deus, nós entregamos todos nas tuas mãos. Que o Senhor venha guardar por detrás e por diante. Que a nossa casa não venha a ser atingida, meu Senhor, mas que em tudo venhamos te glorificar. Ajuda essa mãe a entender esse filho. Ajuda esse pai a entender, meu Deus, que as lutas espirituais são guerreadas no Espírito. Nós sabemos que o diabo, meu Deus, ele veio para matar, roubar e destruir, e o Senhor veio para restaurar. Por isso nós queremos que o Senhor reine na nossa casa, reine na nossa família. Dê sabedoria a essa mulher, dê sabedoria do alto, que ela venha lembrar, meu Deus, que ela de joelhos, ela é mais que vencedora, que ela venha lembrar que tudo está no Senhor, que tudo que precisamos vem está em ti. Eu entrego, meu Deus, essa casa nas tuas mãos e determino que todos sejam salvos, que todos, meu Senhor, pois nenhum ficará para trás. Por isso estamos de joelho, para clamar pela nossa casa. Entregamos todos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: meu Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: meu Deus, eu não vou desistir da minha família, da minha casa. Eu não vou desistir dos meus familiares, mas eu determino que haja salvação, transformação na minha casa. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Amém? Quem está aí com o marido, dê um beijo no marido, dê um beijo no filho. Diga: eu lhe abençoo, em nome de Jesus. Amém?
Ajeita aí, hein? Se preparem. Se organize. Como diz no Ceará. Então, deixa eu limpar aqui o batom, senão o pessoal vai começar a ficar apaixonado, aí já dá problema. Podem sentar, por favor. Agora, não é só a oração, é a ação, é ou não é? Depois da oração. É o que mudar, como mudar. Pedir a Deus sabedoria para falar na hora certa, calar na hora certa, é ou não é? Abra a sua Bíblia, se você tem aí a sua Bíblia. Abra no livro de Isaías 62. Isaías 62. Eu queria já lembrar você que na quarta-feira agora, nós vamos ter a Santa Ceia. Então, quarta-feira, 8 da manhã, ou principalmente às 7:30 da noite, nós teremos a mesa do nosso Deus. Vamos nos assentar à mesa do nosso Senhor. Amém? Então, você deve estar participando da Santa Ceia. O título aí de Isaías 62, pelo menos aqui na versão atualizada que eu vou ler, diz aí, Jerusalém, a noiva do Senhor. Não é isso? Ou na sua não tem? Eu sei que hoje a maioria tem a Bíblia, né? Também no celular, que é mais cômodo, mais prático, mas eu penso que no domingo, pelo menos, você deveria trazer a Bíblia folheada, a Bíblia com as folhas, né? Impressa, para que você não perca esse costume de ter a Bíblia em mãos. Não tem uma música que fala de Jerusalém também? Aquela Jerusalém, Jerusalém. Só o refrão dela, enquanto você acha aí o livro de Isaías 62. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Como ar de montanhas e transparente como vinho. Amém. Se você sabe a canção, você pode cantar, porque o velório já acabou. O velório já acabou. Se você não sabe, vamos tentar colocar a letra, porque quando você vê que a Bíblia inteira, ela afunila para Jerusalém. Jerusalém, ela é a capital mundial da fé. As grandes guerras, as grandes lutas, as grandes tempestades que sempre se levantaram foram por causa de Jerusalém. Jerusalém, ela tipifica a noiva do Cordeiro, ela tipifica Jesus, ela tipifica a igreja de Jesus. A Jerusalém, ou Jerusalém, não literalmente só a cidade, ela também representa, já que ela representa a noiva, representa o povo. O que nós somos? Nós somos a noiva. O que Jesus é? O noivo. Haverá o encontro da noiva com o noivo, o casamento, para que permaneçam por toda a eternidade. Somos a noiva do Cordeiro. Somos a Jerusalém. E aí sempre as batalhas que existiram e existem, sempre foi por Jerusalém. Uma cidade minúscula,
dentro de um país minúsculo, um país que se atravessa ele de uma ponta a outra em um dia, são 700 quilômetros para atravessar, para você ter ideia. Um país inteiro, o país de Israel, é menor que a cidade do Rio de Janeiro, menor que o estado do Acre, por exemplo. Uma cidadezinha minúscula que no mapa é uma pontinha de caneta, no meio de um papel, de uma folha de sulfite inteira. E que nações tentaram destruir e não puderam, porque Deus é o guarda de Israel. Tentam, mas Deus é o guarda de Israel. Nós sabemos, vimos o Hamas invadindo mais uma vez lá na faixa de Gaza, mas Jerusalém em si não foi atacada. E aí a gente tem que lembrar que Jerusalém, ela reserva as 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. A grande guerra por Jerusalém não é por ouro, não é por petróleo, não é para ter alguma riqueza natural que lá não tem. Riqueza natural não tem, mas espiritualmente aquilo ali é a menina dos olhos de Deus. Hoje, você precisa entender que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a noiva, Jerusalém. Não toque na noiva do Cordeiro. Toque em tudo que você quiser, menos naquele que Deus escolheu para ser a noiva dele. Menos naquele que Deus escolheu, chamou para ser povo dele. Jerusalém, cidade em si, foi destruída 27 vezes. Mas não foi destruída eternamente ou para sempre. Toda vez que houve uma destruição, um ataque, ela se refez. Nós enfrentamos ataques. Nós, por sermos a Jerusalém espiritual, somos atacados. Aí você diz assim, mas eu nem tenho riquezas naturais. Eu não tenho lá tanta coisa para ser tão perseguido, para ser tão atacado, para ser tão injustiçado. Mas você tem um quê nos olhos de Deus que é preciosíssimo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que nós somos a noiva, que Deus nos escolheu para ser a noiva. E o diabo vai sempre tentar usar coisas, pessoas, para nos afastar da adoração a Deus. Primeira coisa que o diabo rouba, ou quer roubar, daquele que é o escolhido de Deus, que é o chamado por Deus, daquele que Deus, ele escolheu para estar com ele na nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse 21, que também é a noiva, a Jerusalém já santa, salva, o Deus que nos escolheu para estar com ele por toda a eternidade. A primeira coisa que o diabo quer roubar da gente é a nossa adoração a Deus. É bem verdade que qualquer crente, diante das suas lutas, diante dos seus ataques, dos seus problemas, diante das dificuldades, a primeira coisa que ele para de fazer é o quê? Adorar. A primeira coisa que ele para de fazer é orar. É contar com aquele que pode transformar tudo. Ao invés dele correr para Deus, nós falamos sobre isso semana passada, ele corre de Deus. Ao invés dele correr para Deus, se abrigar em Deus, ele corre de Deus, como Adão fez lá no paraíso. No dia do pecado, ou no dia que Adão pecou, Deus não faltou no encontro. Mesmo sabendo que Adão tinha pecado, mesmo sabendo que Adão tinha desobedecido, Deus foi ao encontro. Quem não apareceu foi Adão. Deus não tem problema de estar no encontro, de estar todos os dias conosco. O problema é que, ao invés da gente correr para Ele, a gente acaba correndo dele. E se somos essa Jerusalém, somos escolhidos por Deus, a Bíblia vai dizer que nós fomos eleitos povo santo, nação santa. Nós fomos eleitos nele. O ventre da sua mãe foi só uma passagem, mas Deus já tinha te escolhido antes do ventre. Deus já tinha te chamado antes do ventre. Deus já tinha te buscado antes do ventre. O ventre foi só uma passagem.
Então não importa se quando você nasceu, sua mãe jogou você no lixo, ou se você não era bem vindo pela sua mãe, porque você foi de uma gravidez indesejada, foi um acidente de percurso. Não, pensava sua mãe que foi um acidente de percurso, mas Deus já tinha te escolhido muito antes. Deus já tinha te chamado muito antes. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui só de passagem por acaso. Não, nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. E se Ele nos escolheu e nós entendemos isso, temos uma missão, temos um propósito. E aí nós precisamos estar santificados, consagrados, precisamos estar com os ouvidos atentos para seguir o que Deus quer que a gente siga, para fazer o que Ele quer que a gente faça, e não do nosso jeito, da nossa maneira, fazer com que a vontade dEle seja menos e a nossa prevaleça. Não, sempre tem que ser a dEle. Por que você está aqui domingo pela manhã? Talvez a vontade sua, da carne, do corpo, era de ter ficado em casa dormindo. Quem estava com essa vontade? Quem estava? E os outros? Não estava não? Hã? Eu também estava. Com vontade de repente ficar dormindo, domingo. É ou não é? E que nunca chegasse a segunda-feira. Mas por que você veio? Acordou cedo e veio? Porque você priorizou algo maior, algo mais valioso, algo mais importante. Então, todas as vezes que nós priorizamos o espiritual, nós estamos nos tornando a Jerusalém forte, invencível nas batalhas. Quando Deus fala de Sião, na Bíblia, fala de Jerusalém. Quando fala de Jerusalém, está falando do povo dele. A nova Jerusalém, a cidade santa, que diz lá em Apocalipse 21, nós vamos ler aqui Isaías 62, mas a noiva que diz em Apocalipse, se eu não me engano, 21, diz assim, versículo 1 e 2, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí, Deus vai instruindo ali como será, né, essa nova vida de casado, espiritualmente falando, dessa aliança de estarmos com Ele por toda a eternidade. Mas até o momento de acontecer o arrebatamento da igreja, ou você morrer, que se eu morro hoje, Jesus voltou hoje para mim. Se eu morro em pecado, perco a nova Jerusalém, perco a salvação. Se eu morro servindo a Deus, debaixo da ordem dEle, da direção dEle, eu estou no reino dEle, estou na salvação. Então, cada um precisa se autoavaliar, porque a salvação é individual. Nós oramos pela família agora há pouco, mas a salvação é individual. Cada um vai precisar prestar contas daquilo que Deus coloca nas tuas mãos, daquilo que Deus Ele faz, ou fala, orienta, pede para fazermos. E aí cada um vai prestar contas se estão fazendo ou não. E aí, nós vamos voltar em Isaías 62 para entender o que o diabo luta, como que ele luta, de que maneira ele trabalha para nos tirar desse contexto eterno, no contexto reino de Deus. Você vê que nós começamos o culto hoje pedindo para você voltar às primícias, voltar à santidade, quem não tinha, voltar a ter mais pureza no buscar a Deus. E até fizemos um treinamento, porque eu estou falando isso porque alguns de repente entraram depois. E aí eu disse, vamos voltar àquela prática de quando você chegar na igreja, o culto, na verdade ele já começa em casa, né? Quando você sai de casa e vem para o culto, você já vem se preparando para que Deus possa falar contigo. E aí eu disse, quando você chegar na igreja,
todas as vezes, antes do culto começar, você vai dobrar os seus joelhos, vai fazer uma oração, vai pedir a Deus para falar contigo, para usar o pregador. Você vai pedir a Deus perdão pelos pecados. E aí você vai sentar, antes do culto começar, você vai abrir a sua Bíblia e vai ler, vai buscar em Deus direção. Não vai ficar conversando fiado com ninguém, passeando dentro da igreja, mexendo em internet, rede social. Não, você vai estar dentro do culto. E aí, quando o culto começar, você já vai estar preparado para ouvir a voz de Deus. Aí eu saí e abrimos o culto de novo. Você dobrou os joelhos. Quem dobrou os joelhos? Fez a oração e nós começamos o culto. É bem verdade que isso você vai fazer todas as vezes que você chegar antes do culto começar. Porque imagina que eu estou pregando agora, aí você chega agora. Já começou o culto. Está todo mundo sentado, prestando atenção na palavra. Aí você chega, aí você vem assim, ó. Lá de trás você vem assim, procurando lugar. Eu estou pregando. Aí você está me obrigando a chamar a sua atenção, né, não é? Depois eu sou o lobo mau. Aí você vem, aí chega aqui na frente, aí eu estou pregando. Aí você vai dobrar os joelhos, fazer uma oração, pedir a Deus para falar contigo. Você já chegou atrasado. Senta logo, rapaz. Preste atenção, sim ou não? Precisava falar isso? Não, mas tem gente que a gente precisa falar. Tem ou não tem? Aí o celular. Aí você deixa ele não coloca no vibra cal. Aí daqui a pouco ele toca. Porque toca para tudo. Aí chama atenção, distrai as pessoas, tira atenção. Aí daqui a pouco você nem estava com vontade de ir no banheiro. Mas você, no meio da pregação, você levanta e sai. Segura mais um pouco. Para não tirar a atenção de ninguém. É no momento da palavra que milagres acontecem. Mas é também no momento da palavra que o diabo tenta roubar a sua atenção. Paulo vai dizer que muitos estavam de corpo presente, mas de espírito ausente. Ele fala sobre isso dele, mesmo eu de espírito ausente, de corpo ausente, mas de espírito presente. Tem muita gente que está aqui de corpo presente, ela veio, mas o espírito está ausente, a mente dela está em outro lugar. Está no almoço, está no carro, está no filho. O que ele está fazendo agora? E aí você está distraído espiritualmente. E aquela palavra que ia falar contigo e mudar a sua história, você não conseguiu absorver. Então eu estou ensinando você alguns detalhezinhos que vão fazer muita diferença. Se você tiver de espírito também presente. Na hora da oração, que a gente pede para você, feche os olhos, coloque as mãos no coração. Não é porque a gente vai fazer alguma coisa escondido. É justamente para você se concentrar. E aí na hora que é para você orar, você não ora. Você fica mudo. Daqui a pouco nós vamos adorar a Deus, louvar. Ao invés de você abrir a boca e adorar, falar, Deus, eu te amo, te adoro, te louvo. Vai falando, vai falando. À medida que você vai falando, vai buscando, vai se entregando, ele vai te encher. Mas é à medida que você vai buscando, ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. De todo o coração. Aí você fica mudo. Como que ele vai te encher? Como que ele vai se revelar a você? Quantas pessoas que, se ela vai assistir o time dela jogar, ele faz lá um gol, ela grita, ela pula, ela vibra. E na presença de Deus ela não sente nada. Ela não se envolve. Ela não coloca todo o coração. Ela não coloca toda a sua fé, toda a sua força. E aí não tem como Deus se revelar. Aí lá em Isaías 62, o profeta messiânico que pregou, revelou 700 anos antes de Jesus, ele está falando da noiva de Jesus, a noiva de Deus. Falando de Jerusalém. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, Deus falando, até que saia a sua justiça como um resplendor,
e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. Está escrito isso na sua Bíblia também? Chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, anota aí, grifa aí, muros. Escreva se você tem uma caneta, escreva aí para você não esquecer, na sua mão mesmo, muro. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, grifa aí, Jerusalém, sinônimo de louvor, de adoração. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas. Anota aí, portas. Preparai o caminho ao povo. Aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos, hastear, né? A bandeira. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, separado, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Mesmo sem entender, diga amém. Essa Jerusalém sou eu, é você. Para resumir, essa Jerusalém que tem sofrido tantos ataques do diabo, espirituais, para que ela fique desolada, para que ela fique só como um arbusto solitário no deserto. Essa Jerusalém que sou eu, que é você, e que ela vem sofrendo dificuldades, aflições, perseguições, justamente para ela sair do contexto reino de Deus. Precisamos entender que a nossa causa é muito maior do que simplesmente o nosso umbigo. A nossa causa é muito maior do que simplesmente você querer de Deus uma cura, uma prosperidade, uma bênção. A nossa causa é muito maior. Espiritualmente falando, Deus quer que sejamos aquela pessoa que Ele separou para Ele,
para ser dele, para estar com ele. E por conta disso o diabo se levanta tanto. O diabo luta tanto para destruir. Primeira coisa, a tua adoração. Eu disse para você anotar 3 coisas: muro, Jerusalém, que é adoração, e porta. O diabo se levanta de tal maneira justamente para que você pare de adorar. E aí a gente vai esquecendo dos princípios da fé. A gente vai esquecendo dos nossos patriarcas, que foram queimados vivos, mas não negaram a fé. Que foram jogados nas arenas para os leões, enquanto os imperadores riam, faziam as suas apostas. E essas pessoas, cristãos autênticos, genuínos, não negaram a fé. Nós vamos lembrar dos nossos compatriotas, os nossos patriarcas da fé, que permaneceram fiéis a Deus na hora da morte, foram decapitados, foram esfolados, amarravam cristãos atrás de uma carroça e saíam com seus cavalos puxando esses cristãos pelas ruas, e eles eram esfolados de vivos, mas não negavam a fé, mas não deixavam a fé. E aí a gente vai deixando esses princípios, porque foi sendo colocado, ou foram incutindo na nossa mente só um Deus que é só vitória, só vitória, só vitória. E aí quando você não tem a vitória todo dia que você quer, você simplesmente desanima, você desiste, você deixa de ser crente. É quando as coisas não acontecem como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, você para de adorar. Você simplesmente para de buscar, você simplesmente para de fazer voto, você para de obedecer, você para de servir a Deus, como se você só servisse a Deus pelo pão que Ele te dá. Como se você fosse o interesseiro e só buscasse a Deus porque Ele tem pão para te dar, porque Ele tem uma bênção para te dar. Não estou dizendo que você tem que se acomodar ou se conformar com os problemas. Eu estou dizendo que as lutas, as perseguições, as aflições, as dificuldades, elas sempre foram e são inerentes da fé. Ou seja, elas fazem parte do cristianismo. E aí eu queria que você anotasse para você não esquecer que a maturidade, ela não vem com os anos, ela vem com os danos. Uma pessoa que não tem as suas cicatrizes, ela não tem história para contar. A maturidade de uma pessoa não vem com os seus cabelos brancos, mas ela vem com os seus danos, ela vem com as suas lutas. Há quem tenha a sua idade avançada, mas não tem maturidade nenhuma, porque por pouco essa pessoa, ela desanima, desiste, abandona a fé, aborta a fé. Ela deixa de ser a noiva do Cordeiro. E aí nós estamos numa era que muitos hoje pregam e dizem que estamos modernizando. Não tem problema você modernizar, o que você não pode é mundanizar. Modernizar você pode, só não pode mundanizar. Existem princípios da fé, da palavra, que são inegociáveis. Inegociáveis. Deus, Ele não negocia a sua palavra. Princípios da fé, que por mais que a gente esteja numa era pós-moderna, são inegociáveis. Então vou repetir, modernizar pode, você só não pode mundanizar. Aí nós vamos ouvir aí a igreja, o worship. Eu não estou criticando, mas o worship é como se você estivesse buscando a Deus, sabe, assim, em slow motion, em câmera lenta. Você não tem mais aquela vibração, aquela fé genuína. Você pode modernizar, só não mundaniza. Existem igrejas na Europa, que é lei, todo estabelecimento você tem que ter uma sala para fumante. Igrejas que tem que ter a sala para fumante. Aí o culto não está muito legal, a pessoa levanta e vai lá fumar.
quem ainda não se libertou, não se converteu. Mas ela está num ambiente que cura o vício. Pelo menos era para curar. Então as pessoas, elas vão meio que se adaptando, se modernizando, vão buscando, como Paulo dizia, os ouvidos vão sentindo coceira, que ela quer ouvir só o que ela quer. E se ela é confrontada, porque o evangelho genuíno, a igreja de Jesus confronta. A palavra confronta. E se ela é confrontada, ela simplesmente não volta mais. Ela vai buscar um lugar, um ambiente que pregue só o que ela quer, não o que ela precisa. Quantos crentes, quantos cristãos, quantas pessoas que mesmo dentro de uma igreja, se Jesus volta hoje, é bem improvável que ela perca a eternidade. Ela perca a salvação. É bem provável que dentro de uma igreja física, ela não está no reino espiritual. Pessoas que todas as vezes que vamos atender, que conhecem a palavra, que estão vivendo tempestades, estão vivendo problemas dificílimos, que estão vivendo problemas gigantescos. E aí quando a gente faz aquela mera pergunta, você tem sido dizimista? E a primeira coisa que ela diz é, não. Mas não está escrito que quando você é infiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas, você atrai para si uma maldição? Não tem na sua Bíblia? Tem. E você acha que essa maldição toda, esse inferno todo que você está vivendo, é obra do acaso? Não, é obra da desobediência. Tão logo você decida obedecer, você verá sinais de Deus. Se você permanece obedecendo, você verá as maravilhas. Mas nem por isso você está imune aos problemas, às tempestades, às aflições. Nós enfrentamos lutas, perseguições, aflições e sempre vamos enfrentar porque somos a noiva do Cordeiro. Aquele problema crônico, a doença, o vício, a miséria, o problema, seja qual for que surge e que você não consegue vencer, é porque tem um mal atuando. E se tem um mal, ele encontrou uma porta aberta, ele encontrou uma brecha. Ele teve um acesso. E se ele teve um acesso, eu tenho que fechar o acesso. Porque seria muito cômodo, muito fácil só eu vir na igreja e pedir para o pastor ora e tudo mudar na minha vida. Eliseu, o profeta Eliseu, na sua maioria, os milagres que aconteceram através dele, você pode olhar. Não foi ele orando, mas foi ele ensinando. Pega as vasilhas vazias lá com as suas vizinhas, derrama um azeite, que elas vão se encher. Foi Eliseu ensinando o milagre, ensinando que na obediência o sobrenatural acontecia. Para Naamã, ele disse, mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ficar curado. Ele não orou por Naamã para a lepra sair, mas ele disse, se fizer isso, vai funcionar. E aí quando eu chego aqui e digo, se você vir e obedecer o que você vai ouvir, sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu não estou exagerando. É porque é impossível uma pessoa obedecer e não ser beneficiada. É impossível uma pessoa se sujeitar a Deus e não ser atendida por Ele. Aí a gente vê hoje uma Jerusalém, pessoas que deveriam ser separadas para Deus, consagradas por Deus, cheias da luz de Deus, do poder de Deus. A gente vê pessoas vivendo como se estivessem servindo o diabo. Nessa era pós-moderna, as pessoas buscam popularidade e não identidade. Nessa era midiática, da mídia, da internet, das redes sociais, as pessoas estão buscando popularidade e não identidade. Quando você busca popularidade, você tem que falar o que os outros querem. O que os outros querem ouvir. Aí você é popular, aí você é o bacana, aí você é o gente boa. Então, guarda isso. Não busque popularidade, busque identidade. Porque aqueles que querem que você seja popular, é porque eles não conseguem ser o que eles querem que você seja. Eles não conseguem ser o que eles querem que você seja. Por isso eles tentam te instruir, te orientar a ser popular. Eu não tenho que buscar popularidade, eu tenho que ter identidade, eu tenho que ter comprometimento com a palavra, eu tenho que ter compromisso com a palavra.
Eu tenho que entender que eu posso modernizar e não mundanizar. Eu tenho que amadurecer, eu tenho que abrir minha mente. Mas eu não posso mundanizar. Aí a gente vê pessoas que estão morrendo espiritualmente, estão fracassadas, falidas espiritualmente, ao ponto do que a gente está acompanhando, e coisas piores virão, de pessoas pegarem uma boneca, um bebê reborn, e fazer como se fosse uma criança verdadeira, e leva para o hospital, e leva para a creche, e acorda de madrugada para dar mamadeira, uma boneca. Ô bispo, o que é isso? Isso é falência espiritual. Isso é um povo espiritualmente falido. São pessoas que estão mortas espiritualmente. E coisas piores virão. Não se assuste. O que eu não posso é negociar os meus princípios, a minha fé. O que eu não posso é abandonar o primeiro amor, abandonar a fé genuína. Eu preciso entender que o diabo tem usado coisas, pessoas, trabalhado pesado, porque ele quer primeiro roubar a minha adoração. A menina que evangelizou Naamã, que era um comandante do exército, ela era de Israel, do povo de Deus. Ela foi levada para a casa dele, num país vizinho, na Síria, como escrava. Só que ela era de Deus. Essa menina, ela tinha tudo para se revoltar contra Deus, para deixar de cumprir a sua missão. Ela tinha tudo para ficar revoltada contra Deus, dizendo, como que pode? Deus permitiu eu ser arrancada da minha família, da minha nação, do meu Deus. Agora eu estou vivendo aqui como escrava, na casa de um comandante do exército, de uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Mas essa menina não fez isso. Ela continuou sendo de Deus, mesmo passando por essas aflições. Quando ela ia lavar a farda dele, que ela via a pele da lepra, ela chegou para sua senhora e disse, quem dera, o meu senhor, o meu patrão, se ele conhecesse Eliseu. Lá em Israel, ele seria curado. Aí a gente vai ver uma menina cumprindo o papel, sendo noiva do Cordeiro. E aí eu preciso me analisar, você precisa se autoanalisar, será que nós estamos sendo noiva do Cordeiro? Porque ser noiva do Cordeiro, ser de Deus quando o sol está brilhando na cabeça é fácil. Ser de Deus quando tudo está indo bem é fácil. Eu quero ver ser de Deus na hora que você está vivendo o avesso do que você imaginava, do que você esperava. O Daniel que foi levado para a Babilônia, o Azarias, Misaías, o Ananias, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que foram levados para a Babilônia, eles continuaram sendo de Deus na Babilônia. Daniel continuou na Babilônia, uma terra estrangeira, de escravidão, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele continuou abrindo a sua janela e olhando para Jerusalém e orando. Daniel continuou sendo de Deus, independente do cenário, da geografia. Daniel continuou servindo a Deus, mesmo não estando na sua terra natal. Se você hoje fosse morar num lugar, lá no deserto do Saara, se fosse morar hoje num lugar que não tem igreja, não tem internet, não tem nada, você deixaria Deus? Você pararia de orar? Você pararia de buscar? Você pararia de servir a Deus? Quantas pessoas que elas ainda não entenderam que elas são a igreja? Você é a igreja. É você que tem que refletir a imagem de Deus. E o diabo vai tentar roubar isso. Se ele já roubou a sua adoração, o bom é que Deus ainda é misericórdia, Ele te perdoa se você se arrepender agora e voltar a buscar, servir,
a andar com Ele, Ele te perdoa, Ele te lava e Ele te transforma na noiva. Ele te transforma numa nova Jerusalém, num novo homem, numa nova mulher. Ele faz você ser uma nova criatura. Depois que o diabo tenta roubar, ou quando ele rouba a adoração, a gente já não ora, já não louva, já não adora, a gente já não tem mais sede, gana, desejo de estar com Ele. Ele derruba os muros. Os muros que cercam é justamente a proteção, é o Espírito Santo. Hoje Deus nos cerca, Deus nos protege. Você vai lembrar de Jó. O diabo disse assim para Deus: não o cercaste com sebe, ou seja, uma proteção, como se fosse uma cerca. Não cercaste ele, a casa dele, os bens dele. E tudo que ele coloca a mão multiplica. Mas o diabo estava falando para Deus que Deus tinha cercado ele. Por isso que tudo que Jó fazia dava certo. E ele tinha uma proteção que ninguém conseguia chegar nele. O diabo tenta derrubar os muros que nos cercam. O diabo tenta derrubar os muros que nos protegem, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer: não apagueis o Espírito. O que faz uma pessoa apagar? Apagar o Espírito. Ao invés de acender mais, apagar o Espírito. O que fazia uma lamparina à base de azeite? O que fazia ela apagar? Falta de azeite. Falta da presença de Deus, falta da comunhão com Deus. O diabo tenta tirar essa proteção, ou seja, tenta fazer a gente sair do contexto reino de Deus. E aí a gente fica imune ao diabo, a gente fica vulnerável ao diabo. É aí que qualquer ventinho te derruba, qualquer tampinha de garrafa no seu caminho faz você tropeçar. Depois dos muros tem as portas. A porta, ela me dá acesso a um outro ambiente. O que me separa aqui da igreja, do salão da igreja aqui, do altar, é essa porta. Quando eu estou aqui do lado de cada porta, eu estou num outro ambiente. Aqui é um escritório, aqui é uma sala. Quando eu abro a porta e passo por ela, eu já estou na igreja, eu já estou no altar. Jesus, ele disse lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, versículo 20, eu sou a porta. Ele vai dizer, e estou à porta e bato. Se alguém ouvir, primeiro o quê? Não é ouvir que fala? Se alguém, ouvir a minha voz e fizer o quê? Tem coisas que não é ele que vai fazer. É você que vai ter que abrir a porta. Quando você chega na sala de alguém que a porta está fechada, você bate. A pessoa ouve você bater. Ela vai e abre. Se ela não abriu, é porque não é para você entrar. Se você não abre a porta, ele não entra. Se você não abre a porta, ele não sai do ambiente reino de Deus e entra na sua vida. A porta que ele vem batendo faz tempo, que é o meu coração, que é o teu coração, sou eu que abro e sou eu que fecho para ele. É você que abre a porta. É você que abre a porta e diz: entra, Senhor. Aqui o Senhor é bem-vindo. Eu já preguei sobre isso e falei de uma igreja, porque isso aqui é uma igreja, que a Bíblia fala que a porta está fechada para ele. E ele está do lado de fora batendo. Como pode? A igreja cresceu tanto. A igreja modernizou tanto que Jesus deixou o Jesus dela do lado de fora. Tem igreja que ela deixou Jesus do lado de fora. E Jesus está batendo, pedindo para entrar. Porque o que está prevalecendo lá naquela igreja são os costumes, são os
vaidades. Jesus já não é o Senhor daquela igreja. Eu não estou falando de instituição, estou falando de cada um de nós. Porque Jesus, ele não pode ficar do lado de fora da minha vida. Eu disse que ele entra onde ele é convidado, ele permanece onde ele é considerado. A pior coisa é você estar num ambiente, num lugar que você não é considerado. É que você entrou de bicão, de intruso. Ninguém te conhece, ninguém fala com você. Jesus não fica. Jesus só entra onde ele é convidado. Ele podia arrombar a porta. Ele é Deus. Mas tem coisas que ele só vai entrar se eu abrir a porta, se eu convidar. E ele só vai permanecer se ele for considerado. Ele está falando de uma igreja aí, rica, abastada. Uma igreja, uma pessoa que ela evoluiu tanto, o nariz empinou tanto, que ela acha que é ela, que é ele, que é o bom. E aí ela deixa Jesus do lado de fora. É nessa igreja de Apocalipse 3, ou é essa pessoa, que Deus ele diz, eu estou a ponto de vomitar. Porque você não é quente e nem frio, você é morno. Você não é nenhuma coisa e nem outra, você é o Maria, vai com as outras. Você é o que fica querendo fazer a linha com todo mundo e você não tem posicionamento. Você não se posiciona. Você está preocupado com o que os outros vão pensar, vão dizer, e não com o que eu penso. Deus está falando. No versículo 17 ele diz, você diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Deus está falando, você é o mais miserável. Você é o mais pobre. Você está nu. Ele está dizendo, aconselho que compres de mim ouro refinado, vestiduras brancas, pureza, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Para aquele que está achando que é mais do que Deus, que não precisa de coisa alguma, que não precisa obedecer a palavra, Deus está dizendo, você é cego. Aquele que tem as suas finanças, tem dinheiro, e não precisa pedir a Deus, porque venceu na vida. Deus está dizendo, você é o mais pobre, você é o mais miserável. Tem pessoas que ela estudou um pouco a Bíblia e interpretou do jeito dela. E porque ela tem saúde, dinheiro, conhecimento, ela acha que não precisa mais temer a Deus. Ela acha que não precisa sentar numa cadeira para ouvir a voz de Deus. Ela acha que não precisa dizimar. Ela acha que fazendo suas caridades, ela já está simplesmente honrando a Deus. Ela acha que não precisa mais fazer voto, derramar oferta de sacrifício. E Deus está dizendo para alguém assim, você é cego, você é pobre, você é nu, porque você tem tudo isso, você só não me tem, porque eu estou do lado de fora. Eu só vou entrar o dia que você abrir a porta. Eu só vou entrar o dia que você permitir. E tudo isso que você tem, se você morrer agora, vai ficar tudo. E você vai para onde? Eu conheci pessoas que quando ela não tinha nada, ela era fiel, ela era obediente, ela era dizimista, ela fazia votos. Quando ela chegou num nível que o dízimo dela brilhou um pouquinho os olhos dela, ela ouviu a voz de Satanás dizendo, você não precisa mais dizimar lá na igreja. Você pega o valor do dízimo e você compra a cesta básica e dá para os outros.
Você pega o valor do dízimo e ajuda os pobres. Ou seja, você administra o seu dízimo. E aí ela teve essa brilhante ideia, escrita por Satanás, e ela está achando que está arrebentando. Ela simplesmente colocou Jesus do lado de fora, está dizendo para ele o que está escrito na tua palavra, que os dízimos e ofertas são na casa do tesouro, não vale mais para mim, porque o que vale agora é que eu administro o dízimo, porque eu não sei o que o pastor está fazendo com o meu dízimo, eu não sei o que a igreja está fazendo com o meu dízimo, então pelo menos eu estou comprando cesta básica, e eu sei para onde está indo o meu dízimo, mas quem te deu autonomia ou autoridade para você administrar o dízimo? Em Hebreus vai dizer que aqui são homens naturais, que vão administrar o dízimo. A Bíblia nos faz entender que o dízimo e a oferta que é colocado na igreja, está escrito lá que é para manter a obra de Deus. Quando eu dizimo e oferto para Deus, eu não quero nem saber o que vai ser feito com o meu dízimo, com a minha oferta, porque eu estou fazendo para Deus, eu sei que a minha recompensa vem dele. Quando eu faço dízimo e oferta para a igreja, eu já acho que é muita coisa, porque a igreja não precisa de tanto. Eu já fico querendo saber o que a igreja vai fazer com o meu dízimo, com a minha oferta, porque eu fiz para a igreja. Quando uma pessoa pega um feitiço, acende as velas na encruzilhada, coloca a farofa, ela apresenta um espírito, e quando ela vai embora, ela não fica atrás do poste olhando para ver se o lixeiro vai levar, se a enxurrada vai levar, se o cachorro vai comer, porque ela já apresentou um espírito, ela vai embora. Então, algumas pessoas, quando ela chega num nível que era para ela manter o primeiro amor, a primeira fé, a santidade, a pureza, era para ela manter a adoração a Deus, era para ela manter os muros, era para ela manter a porta aberta para Jesus, ela fecha, ela derruba o muro. Aí ela começa a adorar do jeito dela. Ela começa a adorar a Deus do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha, mas não como Ele quer ser adorado. Porque a adoração em si não é só também o louvor, a canção daqui a pouco. Como que eu adoro a Deus? Servindo, ganhando almas, cumprindo o meu papel. Eu adoro a Deus na hora que eu oferto, eu adoro a Deus. E quando eu estou ofertando, pega aí uma nota aí de R$200, todo mundo. Pega aí, uma nota de 100, então, vai, todo mundo. Por que você riu? Não tem não? Mas vai ter. Terá, isso aí é bobeira. Mas você pega aí uma nota de R$100. Essa nota de R$100 é R$100. De R$200, R$200. Mas quando você oferta a Deus, você decide dar, ela deixa de ser dinheiro, papel, e ela passa a ser o teu sangue no altar. Ai daquele que tocar no teu sangue. Ai daquele que pegar a sua oferta, seu dízimo, e querer fazer do jeito dele ou da maneira dele, porque foi colocado na obra de Deus, para serviço da palavra dele. Então, eu não sei se Deus está conseguindo falar contigo, porque às vezes é uma pregação que não é muito de entusiasmo, mas é Deus colocando temor, ensinando. É Deus falando com alguém, ei, abre a porta. Você só fica pedindo para eu fazer milagre, mas como? Eu estou do lado de fora. Deixa eu entrar primeiro. Deixa eu sentar na mesa, deixa eu sentar à mesa com você, deixa eu ter um momento contigo. Algumas pessoas, Deus está chamando a uma responsabilidade e dizendo para você sair do ambiente. A porta também é você sair de um ambiente e ir para o outro. É Deus falando assim, ei, sai dessa amizade, sai de perto dessas pessoas que só estão te conduzindo a se distanciar de Deus. É Deus falando assim, é você que tem que mudar o ambiente, o lugar. Não é um lugar que você tem que ficar de pecado, contrário a Deus. Sai daí. Se a tua mão esquerda te faz tropeçar, corta. Se o teu braço direito faz você tropeçar, corta. A internet está fazendo você tropeçar, corta. Até você ter estrutura para ter internet e não tropeçar.
Se afasta daquilo que está te afastando de Deus. Se consagra. Se santifica. Você não é dizimista? Passa a ser. Você está vivendo no pecado? Abandona. Você parou de adorar? Volte. Você parou de servir a Deus? Volte a servir. Você parou de fazer voto? Volte a fazer. Volte a ter intimidade com Deus. Volte a orar. Você parou de orar? Você não ora mais? Então volte a orar. Volte a jejuar. Vamos fazer um jejum essa semana? Fica algumas horas em santidade, sem comer, se abstendo de alimento. Começa, ó Deus, eu abro esse jejum, vou ficar daqui até tal hora, em espírito, vou falar menos, vou pensar mais, vou te buscar mais. Tal hora eu vou fazer a oração de novo a Deus, eu entrego o meu jejum. Eu preciso de santidade, eu preciso te conhecer mais, eu preciso ter mais intimidade contigo. Quantas pessoas, repito, que quando ela tinha menos condições, ela fazia mais para Deus. Ela não tinha dinheiro, da passagem do ônibus, ela vinha a pé. Pedia para o motorista, o cobrador, deixar ela descer pela outra porta, mas ela vinha na igreja. Hoje ela tem carro e ela não vem. Hoje ela tem mais condições e ela não vem. Ela tem mais condições, fazer mais, e ela não faz. Quando ela não tinha nem para comer, ela fazia voto. Hoje ela tem sobrando e não faz. Tudo Deus tem visto e colocado numa balança. 3 coisas que o diabo quer tirar: adoração, proteção e quer que você feche a porta. Nós não vamos permitir isso. Amém? Nós vamos agora adorar a Deus. A primeira adoração que nós vamos fazer é com a nossa oferta. Você vai ofertar. Você vai pegar o seu voto, você trouxe hoje seu envelope, seu propósito, seu dízimo. Você vai pegar uma oferta agora, que Deus te toca, te move. Você vai dizimar, vai ofertar. Você vai pegar uma oferta que Deus te move, um valor que você não estava nem pensando em dar. E Deus está dizendo assim, dá isso aí. Deixa de contar com isso aí, conta comigo. Deus está falando para alguém assim, faz mais para mim e menos para você. Você vai ver como as coisas vão multiplicar. Você vai pegar uma oferta, vai transferir, vai passar o cartão. Quem está virtualmente, Deus está vendo o seu temor, a sua fidelidade. Porque ao mesmo tempo que tem gente aqui agora, virtualmente, como se estivesse na primeira cadeira, com temor, com tremor, também tem gente virtualmente aqui, acompanhando o culto, debochando, rindo, julgando. Cada um faz da porta o que quer. Se abre ou se fecha. É ou não é? E Deus vê cada um. Aquele que semeia com lágrimas vai colher com alegria. O dia que você não tiver nada para dar, lute para achar nem que for uma moeda na sua bolsa, nas suas gavetas. Porque quem que vai colher com alegria é quem planta com lágrimas. Mas é quem planta. Então eu estou vivendo hoje, ô bispo, numa situação difícil. Então planta. Mesmo na dificuldade, planta com lágrimas. Muito em breve você colherá com alegria. Você vai pegar o seu melhor. Você fez o voto de apresentar uma oferta preciosa. Algo precioso. Você vai colocar aqui no alforje. Você está virtualmente, pega aí a sua oferta, seus dízimos, vou colocar as contas da igreja, você transfere, Deus vendo a sua fidelidade, Ele vai fazer com que a bênção, a abundância, a colheita vai chegar. Amém? Pegue o seu melhor, traga aqui na frente, quem está aqui, coloca aqui no alforje, quem vai passar o cartão passa, quem precisar do Pix, do QR Code está ali. Só abrir o aplicativo do seu banco e mirar a câmera no aplicativo, no QR Code. Você que está virtualmente, Deus está aí vendo a sua fidelidade, o seu temor. E nós vamos adorar a Deus e você vai sair daqui sendo a igreja de Jesus. Amém? Sendo a noiva de Jesus. Sendo a Jerusalém de Deus. E muito em breve estaremos com Ele por toda a eternidade.
Muito em breve. Então, continue sendo de Deus, principalmente nos dias maus. Que é ali que você prova a sua fidelidade a Ele. Aí eu volto àquela canção que nós já sabemos, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele deixa de ser Deus? Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele curar, Ele é Deus. E se Ele não curar? Ele também é Deus. Porque se Ele curar, Ele pode curar, pode ou não pode? Mas Ele cura. Essa pessoa que foi curada vai viver eternamente ou ela vai morrer? Mesmo curada, vai chegar um dia que ela vai morrer. Se Ele não curar, Ele também é Deus. O que Ele está querendo mostrar é o seguinte: que Ele tem que ser mais do que a bênção que eu quero. O dia que Ele vê que Ele é mais do que a bênção que eu quero, mais do que o milagre que eu quero, aí o milagre, a bênção vai chegar. Amém? Mas se Ele não fizer, eu vou continuar servindo. Porque só dele ter morrido por mim, precisava Ele fazer mais nada. Só dele ter me mostrado a verdade, que eu era cego e não via, e hoje vejo, Ele não precisava fazer mais nada. Será que a gente faria uma oração assim, falava assim para Deus: Deus, se o Senhor não me der mais nada, se o Senhor não fizer mais nada na minha vida, eu vou continuar te servindo ainda assim? Será que a gente faria isso? Tem gente que até falava, que agora balança a cabeça e diz: eu falo, mas amanhã já não está mais com Ele. Porque ela só quer uma bênção, ela não quer o abençoador. Quem teria coragem de falar isso para Deus? Deus, se o Senhor não me der mais nada, não fizer nada, daqui para frente, mesmo assim eu vou continuar te servindo. Quem falaria isso? Quem tem essa disposição? Fique em pé, se você tem essa disposição de falar isso. Deus, se o Senhor não me der mais nada, se o Senhor não fizer mais nada, se o Senhor não me responder em mais nada, mesmo assim eu vou continuar te servindo, te seguindo, eu vou continuar cumprindo a minha missão, eu vou continuar sendo como aquela menina lá na casa do Naamã, que era escrava, mas ela ainda falava que Deus era vivo, que Deus podia mudar. É isso que Deus espera da gente. Essa sua atitude de ficar em pé dizendo: eu faço isso, eu falo para Deus: Deus, se o Senhor não me der mais nada, eu continuo te servindo. É isso que Ele espera. Mas isso que Ele espera, não só da boca para fora, na alma. Deus espera da gente na alma. Deus sabe e conhece cada lágrima sua. E cada lágrima que você tem derramado, cada aflição, cada tempestade, dificuldade, é tudo para o diabo roubar a tua adoração. O diabo vendo que você continua adorando, o diabo vendo que você continua com a porta aberta para Deus, que você continua servindo a Deus, todas essas suas lutas, esses problemas, essas aflições vão cair por terra, vão despedaçar. Tudo isso vai cair por terra, vai acabar. E muito em breve, você estará num outro nível, sobretudo na Nova Jerusalém. A cidade santa que Ele preparou para os salvos. Eu já coloquei um dia aqui uma imagem que tentaram fazer da Nova Jerusalém. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou em coração humano. Ou seja, muito mais do que a gente imagina. Mas em Apocalipse, Deus dá mais ou menos para a gente a medida da cidade santa. Ele dá a medida em côvado, depois Ele dá a medida em estádios, que é uma medida, cada estádio de 180 metros. E aí a gente converte isso em quilômetros. E a medida que Deus nos dá da Nova Jerusalém, na sua largura, no seu comprimento e na sua altura, é de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros é daqui em Fortaleza, por exemplo. A Nova Jerusalém é daqui em Fortaleza, um quadrado, e de altura também. É a cidade que nós vamos morar. Tem um vídeo, lembra daquele vídeo? Vale a pena você aguentar o que tiver que aguentar. Vale a pena você suportar o que tiver que suportar.
para um dia estar nessa cidade. Ou se vale. Nossa vida não se resume a esta vida. Solta aí. Tá ruim, né? A imagem? É assim mesmo? Não tem áudio? Não tinha áudio antigamente. Não tinha, gente? Quem lembra quando eu botei da outra vez? As tribos, as 12 tribos, as 12 portas, como Deus descreve. Não era? Deixa eu ver. Lá as ruas são de ouro. O asfalto lá é ouro. Aquilo que as pessoas matam aqui para ter, lá é rua. Para a gente andar. A árvore da vida. Está ruim a imagem, deixa. Mas para a gente estar lá, a gente tem que ser a noiva aqui. Tem que ser a Jerusalém renovada aqui, transformada aqui. Não é a Jerusalém desolada. Não é a Jerusalém esquecida. Não, é aquela Jerusalém que Deus chama de delícia. Que delícia. Deus fala assim, ó, que delícia ter servos como esses. Que delícia ter crentes como esse. Que delícia ter filhos como esse. Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Quem está virtualmente, faça aí da sua casa uma extensão aqui da igreja. Você aí no seu lugar, você vai se desconectar agora de tudo, de todos. E você vai procurar entrar no contexto reino de Deus. Se você quiser dobrar os joelhos, fique à vontade, em pé, mas importa que você ore de todo o seu coração. Importa que você abra a porta para Jesus entrar. Importa que você restabeleça os muros, restabeleça a comunhão com Ele. Importa que nesse momento você abandone os seus pecados, se arrependa. Importa que nesse momento você faça uma aliança com Ele, um compromisso na alma de servir a Ele, de estar com Ele, de obedecer a Ele. É nesse momento que você pede perdão, que você se humilha. É nesse momento que você faz um voto com Deus, de permanecer guardando a fé, combatendo o bom combate. É nesse momento que você faz um voto de não mundanizar. É nesse momento que você se entrega, se rende a Deus e você diz para Ele o quanto você o quer. Feche os seus olhos e faça a sua oração sincera. Esse não é momento de você orar pela família, pelo filho. Não, esse é o momento de você olhar para si. Esse é o momento de você se entregar a Ele, porque um dia é como 1000 anos na presença dEle. Hoje pode ser aquele dia que vale por 1000. Se você se entregar, se arrepender, se humilhar, se você chamar Ele para entrar na sua vida, se você abrir a porta e falar: Deus, eu reconheço que eu nada posso fazer sem o Senhor. Eu reconheço, meu Deus, que sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu reconheço o quanto eu sou pó, cinzas, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, errante. Eu reconheço o quanto eu preciso do Senhor. Então faça do seu lugar o teu santuário com Deus. Fala para Ele o quanto você o quer. Faz uma aliança, fala: Deus, custe o que custar, doa a quem doer. Eu vou permanecer te seguindo, te servindo. Eu jamais vou desprezar os princípios da fé.
Eu jamais vou desprezar a tua palavra. Que eu nunca perca a essência da fé, a essência da obediência, do temor, da pureza, da santidade. Que eu nunca seja um morno que o Senhor está a ponto de vomitar, não. Mas eu quero, meu Deus, permanecer como um cristão genuíno, guardando a fé, guardando o coração, obedecendo a tua voz, a tua palavra. A tua palavra continua a mesma. O Senhor disse que passaria o céu, a terra, mas a tua palavra não passaria. A tua palavra é a mesma, os teus ensinamentos são os mesmos e sempre serão. Então nós queremos te seguir e te servir. Meu Senhor Jesus, vem, meu Pai, e venha trazer para cada uma dessas pessoas essa pureza, essa santidade. Muitos abandonaram essa pureza, muitos desprezaram o primeiro amor, muitos desprezaram a santidade do Senhor, e por isso deixaram de adorar, deixaram de servir o príncipe da paz, o Deus da salvação, deixaram de cumprir a missão, o propósito, se tornaram cidade deserta, se tornaram pessoas como um arbusto seco no deserto, sem vida, sem sonhos, sem esperança. Mas quando somos essa noiva do Cordeiro, meu Deus, nós estamos a todo instante nos preparando, nos arrumando, porque sabemos que a qualquer momento a trombeta toca e o noivo vem. A todo momento o amado da nossa alma vem. Nós temos um amado, nós temos um amor, nós temos um Deus. Oh, meu Pai, nós te adoramos, te louvamos. O Senhor Jesus te perdoa, Ele te limpa, Ele te lava, Ele lança no mar do esquecimento o seu passado, os seus pecados. Se você decide voltar para os braços dEle, então receba agora a presença dEle, receba o perdão dEle, receba a santidade dEle. E nesse momento, minha amiga, meu amigo, você pode adorar. Nesse momento você pode fazer do seu lugar um lugar santo, sagrado. E à medida que você vai adorando, louvando, exaltando, fazendo uma declaração de amor, o Espírito dele te envolve, o Espírito dele te enche, o Espírito dele te transforma, o Espírito dele muda você num outro homem, numa outra mulher. Oh, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és sim o amor da minha vida, tu és sim o amado da minha alma, tu és o meu querer, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Redentor. Eu te amo, te adoro, te louvo. Aleluia, meu Senhor Jesus, abraça os teus filhos, enche essas pessoas do teu poder, batiza com teu Espírito, meu Deus, venha fazer morada em cada uma dessas pessoas. Pode entrar, meu Pai, pode entrar, meu Deus, e fazer morada. Aleluia, meu Rei, meu Senhor Jesus. Há muitos que esqueceram deste amor. Vai adorando, cantando, orando. Há muitos que olharam para trás. Há muitos que olharam para trás. Desistiram de seguir ao príncipe da paz. Oh, aleluia. Por isso me sustenta. Oh, meu Pai, vem abraçar o teu povo, vem abraçar os teus filhos, vem abraçar os teus servos, vem abraçar a tua igreja, venha renovar o teu povo. Aleluia. Eu te amo, te adoro. Venha fazer morada permanente, meu Deus. Para que eu possa prosseguir. Não posso me esquecer
deste amor. Ori canta la balassiri, canta la massala, massala, me canta la E salaia. nunca deixar a sua luz. Olharei sempre para frente, seguirei firme ao príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Adore Ele, louve Ele. Me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Tu és bem-vindo. Chame Ele para entrar na sua vida, na sua história. Fala, meu Deus, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero refletir a tua imagem. Oh, aleluia, meu Pai, nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos. Batiza com teu Espírito, renova os que já são batizados, aviva os teus servos, levanta aqui homens e mulheres que vão ganhar almas para o teu reino, que vão cumprir a missão. Oh, aleluia. Nós queremos ouvir, nós queremos ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Esta casa é sua casa. Esta casa é sua casa. Apareça, enche este Com os seus olhos fechados, deixa Deus falar com você em particular. Ele está aí na sua frente. Ele te escolheu. Ele te chamou antes do ventre para você ser a noiva, para você estar com Ele na cidade santa, na nova Jerusalém. Ele fala com você em particular. O que fazer, o que não fazer. Para um ele vai dizer permaneça. Para outro ele diz perdoa. Seja perdoado. Não temas. Confie.
Ele segura nas tuas mãos. Oh, meu Pai, renova cada uma dessas pessoas, renova as forças, o ânimo, batiza com o teu selo, com o teu espírito, porque essa pessoa cheia da tua presença, ela vai cumprir o papel, a missão que o Senhor designou para ela. A sede maior dela é de almas. Oh, meu Pai, nós te adoramos. Te louvamos, te exaltamos. O Senhor nos chamou quando ninguém chamaria. O Senhor nos buscou quando ninguém nos buscaria. O Senhor estendeu a mão para a gente quando ninguém estenderia. Que privilégio, meu Deus, é poder estar aqui te louvando, te adorando. Que privilégio é poder estar te exaltando, meu Deus. E muito em breve nós vamos continuar essa nossa adoração na cidade santa, na cidade que o Senhor preparou para a gente. Ah, meu Deus, que quão maravilhoso é poder estar aqui te louvando, te adorando. Imagine-se na cidade que Ele preparou. Imagine-se na Nova Jerusalém. Para a gente estar lá na Nova Jerusalém, nós temos que ser uma nova criatura aqui. Um novo homem, uma nova mulher. Uma nova mentalidade. Aleluia, meu Pai. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino. E um abraço apertado em Jesus. E um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar. Contempla essa linda cidade que você vai morar. Oh, aleluia. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado, aleluia. Chegando do outro lado, oh, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Miguel, arcanjo, enchendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita. É bonita. Imagine-se nessa cidade. É bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. Confessa isso. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. O pecador não acredita. A cidade que Jesus. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É bonita. É bonita. A cidade. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. Confessa isso. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. O pecador não acredita. A cidade que Jesus. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Só vocês cantando bem forte. Vamos lá. Chegando do outro.
Levante as mãos e cante, é bonita. Solte a voz e cante com toda a fé, se você vai estar nessa cidade. É lá que eu vou morar, bate no peito e cante. O pecador não acredita. Chegando do outro lado. É bonita, vamos lá com toda a fé. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. Amém. Amém? Quem vai ser meu vizinho lá? Hã? Você pode ter certeza que Deus, Ele preparou para a gente uma mansão. Pode ter certeza que é uma mansão. É só você permanecer e cumprir o seu papel aqui, que daqui a pouco a gente está lá. Amém? Não desvie, não se afaste. Aí Deus, Ele nos enche de sabedoria. Amanhã, a reunião de amanhã, para quem quer prosperar com Deus, chama sabedoria financeira. Deus dá sabedoria para empreender. Assim como Deus dá sabedoria para empreender, Deus também dá sabedoria para tudo. Por exemplo, tem coisas que não é demônio, tem coisas que é hormônio. Mulher, principalmente, ela tem as suas fases hormonais. Homem não tem muito disso, mas as mulheres, ela chega na menopausa, ela sente frio e calor ao mesmo tempo. Se ela não fizer reposição hormonal, se ela não fizer exames para ver como estão os hormônios, ela tem sintomas como se ela tivesse endemoniada. E é hormônio, não é demônio. Mas ela precisa repor os hormônios, porque o nosso corpo não é uma máquina. Sim ou não? Você tem muita cãibra. Cãibra é falta de alguma vitamina, magnésio. Eu tenho que repor. Eu preciso cuidar. O organismo, o nosso corpo, hoje, tudo é com agrotóxico, tudo é envenenado. Então inflama tudo, dói tudo. E tem coisas que é demônio, problema crônico, antigo, a gente sabe que é um espírito, mas tem outras coisas que nós temos que cuidar. Eu tenho que suplementar, eu tenho que tomar suplemento, eu tenho que tomar vitamina. Eu tenho que cuidar. Nessa época agora está dando aí a vacina da gripe, é ou não é? É de graça, tem injeção na testa. Vacina da gripe, é para quê? Para evitar a gripe. Aí a pessoa, não vou tomar. Ué, não custa. É para o bem, toma. Sim ou não? Tem coisas que Deus dá sabedoria. Então, se Ele dá sabedoria, eu tenho que usar a sabedoria. Vou chegando numa certa idade, não é tudo que eu posso comer, porque vai fazer mal. Eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que cuidar. Então, é sabedoria. Sabedoria. Quem tem carro aqui? Se você chegar no posto agora de gasolina
e a gasolina aditivada tiver no mesmo valor da comum, qual que você coloca? Quem coloca aditivada? Eu coloco a comum. Por quê? Porque alguém me instruiu que a comum é mais pura do que a aditivada. E a aditivada vai dar mais problema no carro. Pode pesquisar. Os carros mais novos agora, a montadora orienta colocar só a comum. Entre a aditivada e a comum, melhor é a comum. O filho trabalha na Petrobras e diz que não é para colocar aditivada. É a comum. Mas é o quê? Sabedoria. São coisinhas que a gente precisa saber, aprender. Quando você aprende, você passa para o próximo. É ou não é? Então, sabedoria para ser um ser humano melhor quando você sai daqui. Sabedoria para refletir Jesus em tudo. Amém? O que é bom para mim é bom para o meu próximo. Eu vou orientar, vou falar. Se ele não quiser seguir, o que eu posso fazer? Sabedoria para ser ganhador de almas. Não é obrigar ninguém a vir buscar Jesus, mas é mostrar que ele está vivo e que ele pode mudar. Amém? Então, sendo assim, vamos fazer a oração final. Você vai embora abençoado. Para ter uma semana abençoada. Amanhã, 8 da manhã, ou principalmente 7h30 da noite, para quem quer prosperar com Deus. Quarta-feira, Santa Ceia. Sexta-feira, cura dos vícios, solução de problemas antigos, libertação. E domingo, nem preciso te lembrar. Preciso? É o dia do Senhor. Primeiro dia da semana, eu começo a semana considerando quem é o primeiro na minha vida. Fecha os olhos. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Que essa semana seja uma bênção. Domingo que vem, primeiro domingo do mês, nós vamos consagrar os fiéis, os dizimistas, os que são a nova Jerusalém. Abençoa agora todas essas pessoas. Se alguém tem água para consagrar, peça de roupa, abençoa, consagra, toca, ó Deus, em todas as áreas da vida dessas pessoas, sobretudo dê sabedoria. Sabedoria para ser um ser humano melhor, sabedoria para empreender, sabedoria para negociar, sabedoria para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, para ser um servo melhor. Pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: meu Deus, eu estou abençoado, eu sou abençoado e vou permanecer na bênção, te seguindo e te servindo todos os dias, até a consumação do século. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Amém? Se tu uma bênção. Vão com Jesus. Pega o folheto com o obreiro, se você quiser evangelizar. Pede o folheto. Se você está aí na internet, tem um folheto para você fazer um print e você evangelizar, ganhar almas. Que Deus o abençoe. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararão a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.